Olá a todos e todas. Espero que todos estejam bem em casa. Essa é a nossa primeira TPC focada nas questões da área de humanidades. Então, nós, do Núcleo Pedagógico da DESO 2, montamos um material bem interessante que vai permear essas discussões. Vamos nos apresentar, né? Eu sou a PCNP Débora, de História, e passo a palavra para os meus colegas. Eu sou a PCNP de Geografia Luri. Sejam todos bem-vindos. Olá a todos e todas. Eu sou o Elker, PCNP de Filosofia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Reinaldo, sou PCNP de Sociologia. Espero que todos e todas estejam bem nesse momento. E aí nós vamos pôr o PPT agora. A Débora vai começar a apresentação e eu vou explicar para vocês o tema da nossa reunião de hoje, mas antes tem uma pequena orientação. Isso, vou carregar o PowerPoint aqui. Bom, então tá aí, nós temos essa tela de apresentação, onde nós já fizemos a apresentação do grupo, do NPE, e tem um e-mail aí embaixo, que é um e-mail para estreitar as relações, né, a comunicação entre nós, os PCNPs e vocês, professores da disciplina de Humana. Então é um e-mail único em que todos nós vamos acompanhar aquilo que vocês tiverem de dúvida e de sugestões também. E nesse e-mail a gente está disponibilizando para vocês o site da diretoria, onde lá tem as pastas das nossas disciplinas, dos componentes, né, da área de humanas, para que cada um de nós possamos pesquisar, buscar informações, documentos, material de aluno, material do professor e assim por diante. Nesse e-mail também a gente está disponibilizando um documento orientador. Também fazemos um pedido para vocês, que é um pedido de envio de atividades. Nós gostaríamos, então, de criar um banco de dados com questões, com atividades das disciplinas de humanidades, né, das nossas disciplinas. E para isso, então, a gente precisaria que vocês nos enviassem neste e-mail que está aí. E aí nós criamos um cabeçalho, onde vocês deverão preencher e depois embaixo já colar a atividade, certo? É bastante simples e a gente espera contribuir e, ao mesmo tempo, solicitamos aí a contribuição de todos vocês, porque seria muito importante que tivéssemos várias atividades para socializar e até para facilitar o trabalho do coletivo das nossas disciplinas. Por favor, Débora. E aí nós temos, então, o título da nossa conversa de hoje. Bom, o que nós propomos? Nós propomos aqui, então, algumas reflexões, né? E esperamos que todo mundo perceba o nosso movimento reflexivo com relação ao tema proposto, que é a tentativa de ressignificar os componentes curriculares da área de humanas. E o que significa? Significa que nós queremos dar ênfase, né, mostrar a importância dessa área e demonstrar a todos vocês que esse fenômeno de uma pandemia que estamos vivendo necessita dos nossos componentes curriculares para ser compreendido, analisado e, enfim, estudado. Nós acreditamos, então, que com a pandemia, a nossa área das humanidades está e deveria continuar, né, em evidência. E isso porque iremos cada vez mais precisar do auxílio dessas disciplinas para interpretar dados, pensar questões econômicas, pensar as movimentações populacionais, pensar a saúde pública, pensar nas formas como a ciência, que também está recuperando seu espaço, né, que essa disciplina nos ajude a entender as mudanças nas formas de viver, de trabalhar, de estudar, de se divertir, praticar esporte, enfim, né? Entender todas essas diferenças que estão acontecendo em diferentes partes do mundo. E só poderá ser compreendido em sua totalidade
a partir do estudo mais amplo desse fenômeno. E isso inclui, então, indiscutivelmente, utilizarmos os recursos históricos, da geografia, os sociológicos e os filosóficos. Então, agora nós vamos começar a apresentação com a Débora, já do primeiro aspecto histórico. Bom, Rei, muito obrigada. Como o Reinaldo muito bem pontuou, né, a gente vai propor reflexões partindo do cenário atual, que é a pandemia de Covid-19, e eu inicio com um componente de história, né, propondo a seguinte linha: ressignificando a história a partir da pandemia, o olhar histórico sobre rupturas e continuidades em cenários de grandes epidemias. Dessa forma, nos próximos slides, nos próximos minutos também, eu vou convidar vocês a explorarem um pouquinho as grandes epidemias que assolaram boa parte do mundo e do Brasil no sentido econômico e social, né? Enxergando como que esses micro-organismos moldaram muitos hábitos. Eu já me adianto que os tópicos que são abordados aqui, eles são superficiais no sentido de não se esgotarem, né? Ou seja, é um recorte singelo, e eu tenho certeza que vocês podem agregar muito mais conteúdos e olhares sobre a temática. Vou passar para o próximo slide. Então vamos lá. Pensando no recorte, nós temos aqui alguns eixos de discussão e eles também se relacionam. Então, assim, a história, obviamente, ela não funciona como um capítulo de um livro, né? Onde abruptamente se cessa alguma coisa e se inicia o novo. Então, a gente vai perceber que há uma conexão direta ou indireta entre os acontecimentos. E aí, então, começamos com a peste negra, né? Que sempre muito abordada no componente de história, principalmente agora. Depois faço um recorte em Brasil, começando com as epidemias, né, sofridas pelos povos indígenas. E aí, seguindo com outras demandas do Brasil, enquanto colônia, império e república. E, após isso, passo para uma discussão de epidemia de HIV e AIDS. Seguindo aqui, começamos, então, com a primeira grande epidemia da história, né? Um grande surto no século XIV. E existem algumas teorias sobre o início do contágio, né? Ali entre a Ásia e a Europa, nós temos uma grande movimentação comercial e a partir dessas relações, novas populações são expostas à doença, né? Então a doença vem majoritariamente a partir da mordida de pulgas e piolhos infectados. Então chegam navios através do mar Mediterrâneo e Mar Negro, com pessoas e animais carregando essa doença, né, espalhando o vírus pelo continente europeu. E também aponto aqui que há teorias de que a peste se espalha através da Rota da Seda. Então a gente tem um cenário de um continente que se enfraqueceu economicamente e também enfraqueceu no corpo das pessoas, né? No corpo da população, que não comia bem, não tinha as condições mínimas de saúde e de higiene e se viam morrendo aos montes. Cria-se, então, uma aura de medo e histeria, porque a peste já moldava os hábitos e criava rotas de morte e de sobrevivência. Então, se nós temos a morte tão próxima, né, como que a gente lida com algo que é tão temido? Né? A morte nunca esteve tão próxima da população do continente europeu quanto no século XIV. Então, reaprender ou ressignificar a morte nessa época foi um marco nas relações sociais. Pensem assim, se a morte está tão próxima, eu vou me aproximar dela uma hora ou outra, né? E vai ser breve. Como que eu posso me divertir com a possibilidade desse último suspiro, né? Nisso a morte vira uma alegoria, ela vira tema de obras, né? Ela flerta com a igualdade do fim da vida. Porque a peste
ela não tem o filtro da estratificação e ignorava as marras feudais. Ou seja, ela mata o servo, ela mata o nobre, ela mata o clérigo. Lógico, né, que desde aquela época existiam confortos e possibilidades de isolamento melhores de acordo com o seu poder. Mas mesmo assim, a morte estava ali, né, em todos os níveis e todos muito apavorados. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de gênero literário e iconográfico, que no caso é a dança macabra, né, ou danças macabras, que no século XV ela representa o medo da morte, né, no fim da Idade Média. Aí aqui do lado direito tem uma gravura do João Marchand, de 1486. Então é uma dança guiada pelo esqueleto, que representa a morte, né? O seu corpo está em decomposição, que ilustra ali os estados da putrefação. Pode até ter um caráter de conforto, né? No fato da morte vir como uma dança, explora o movimento, mesmo que não tem para onde fugir, né? Dá pra gente perceber que o vivo na imagem, ele tá negando o puxão da morte e indo pro lado oposto. Eu trago também uma das obras que mais exploraram essa temática. Essa obra é do Bernie Notke, se chama também A Dança Macabra. Aqui a gente tem um recorte do quadro, né, que ele é gigantesco. Ele tinha, né, cerca de 30 metros e boa parte foi destruída. E aí, nesse fragmento que eu trouxe para vocês, a gente pode observar da esquerda para a direita alguns personagens. Então, a gente tem aqui, deixa eu passar para o próximo slide, o pregador, né? O pregador, ele tem a função de mostrar o que você fez em vida, refletindo sobre os seus atos, né? E passando um panorama, né, do que você fez. E aqui embaixo tem um diálogo, né, escrito que a gente não consegue ler. É um diálogo entre a morte e a pessoa que está sendo arrastada por ela. Em seguida, a gente tem um papa, né, com as vestes litúrgicas, a cruz, etc. E o esqueleto de mãos dadas com ele. Depois do papa, a gente tem aqui um imperador. Também temos uma donzela, né, que pode ser lida como uma imperatriz. E eles também estão unidos a um esqueleto. Seguindo, tem aqui a representação de um cardeal, seguido da figura de um rei, né? Então, essa obra, ela expressa o medo, a hierarquização, né, e a desestrutura da vida medieval, né? Ela aponta que a morte convida a todos, sem direito à recusa. Então, pensando nisso, faço um convite agora para a gente explorar mais uma ruptura. Porque se há morte, há o renascimento, né? E aqui eu trago uma obra do Michelangelo, A Criação de Adão, né? Que é um dos símbolos do renascimento. Então, a aproximação da visão de que todos são iguais diante da morte contribui para o surgimento de um movimento que é o homem no centro, né? O renascimento, no caso. E aí o renascimento e a peste. Então a peste está ligada com o rompimento dos valores feudais, a fragmentação do poder da igreja e também se consolida ali a burguesia. Então, para existir um renascimento, também foi preciso que existisse a morte, né? Infelizmente. E isso gerou um movimento nas mentalidades, a grosso modo, ali entre 1300 e 1600. Então, há a vontade de explorar o mundo, entender suas potencialidades e a retomada e valorização do corpo, né? Aquele ideal greco-romano que há muito já havia sido esquecido. Então, nesse sentido, a gente vê brevemente, né? Vimos brevemente como a peste negra influenciou a construção da cultura ocidental que nós temos hoje, né? Focando em questões nacionais, né, fazendo um recorte em Brasil, eu trago para vocês, primeiramente, o massacre epidemiológico
que os povos indígenas sofreram com a chegada dos colonizadores, né? Essa epidemia, às vezes ela é apagada da história do Brasil, tratada como uma simples gripe, né, que matou indígenas. Então, a abrangência desse tema, ela é enorme, porque nós temos uma população sem imunidade para doenças que chegam da Europa e como são as formas de lidar com esse estranho invisível, né? Então, há relatos do José Anchieta, afirmando que ele serviu de médico e barbeiro, curando e sangrando aqueles índios, né? Fechando aspas. O padre Anchieta, ele só ignorava que os indígenas se escondiam e usavam os seus conhecimentos tradicionais na cura dessas doenças recém-chegadas, né? E além de já terem formas de lidar com doenças já estabelecidas aqui no território, que, por exemplo, a doença de Chagas, que já existia aqui. A exploração também de produtos locais era grande e muitas vezes o remédio europeu não se encaixava na situação, né? Porque existem vários fatores, estragar durante a viagem que é longa, ou se deteriorar pelo clima. Então, nisso, aprender e entender o que a natureza tem que oferecer é interessante. Tanto que quando alguém ficava doente, surgiam várias pessoas oferecendo o remédio que a experiência ensinou a eles como efetivo e bom para aquilo, né? Então, em toda a América, no século XVI e XVII, várias epidemias surgiram, né? E massacraram as populações. A gente pode citar aqui sarampo, varíola, tuberculose, escorbuto. Então, no século XVII, que começa a chegar pesquisadores para estudar as plantas e os animais nativos, né? Tentando entender a relação disso e com as terapias indígenas. Aqui do lado esquerdo, eu coloquei a capa de um dos primeiros livros que tratam sobre as pestes no Brasil, focando em Pernambuco, né? Esse tratado é do português João Ferreira da Rosa, que foi o pioneiro aqui no Brasil a escrever sobre febre amarela. Iniciando, sim, a discussão no século XX, a gente já tem uma revolta, né, no Rio de Janeiro, por conta da epidemia de varíola que vem se arrastando por séculos anteriormente. A gente tem um cenário de uma população oprimida, que se sentiu invadida com a política de saúde pública, né, do Oswaldo Cruz, que é o sanitarista da época, que tornou a vacina obrigatória. Então, a revolta da vacina, que começa com descontentamento, vira uma revolta, né, envolvendo vários grupos que iam contra Rodrigues Alves, né, que acabou até desistindo da vacinação obrigatória. Só que já em 1908, quando o Rio de Janeiro foi de novo atingido por uma onda muito violenta de varíola, as pessoas foram correndo para a vacina, né, como medida de controle do contágio. Então, olha aqui quanta coisa que a gente tem para observar. A relação com a ciência muda, né? Aqui na revolta da vacina ela muda muito em 4 anos só, né? A revolta é em 1904, o segundo surto é em 1908. Como que o governo lida com a pandemia, né? Aqui no caso, jogando as pessoas para os morros, derrubando cortiço, e, enfim, são medidas que afetam diretamente a vida nos dias atuais, né? E aí, logo em seguida da epidemia de varíola, a gente tem o quê? A gripe espanhola também se instalando no Brasil. E, novamente, com foco no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente pode explorar ainda mais a relação da epidemia com as políticas de saúde pública, né? Como isolamento, ideologias, imprensa. Só voltando um pouco, né, no panorama, a gripe espanhola ela surge durante a Primeira Guerra. No Brasil, ela começa a se ter notícias mais ou menos em setembro de 1918, ainda muito ignorada, né? Então, ela tem esse nome não por ter surgido na Espanha, mas pelo fato da Espanha noticiar a gripe sem censura. E também uma possível raiz política, pelo fato da Espanha ter uma postura neutra na Primeira Guerra, além de ter também o fato de uma facção espanhola ter simpatizado com a ideologia alemã, né, que isso irrita a Inglaterra. Então, são muitas relações políticas. E tipo assim, não posso falar.
É extremamente importante a gente ter em mente que, historicamente, as epidemias e as ideologias, elas se fundem, né? Então, a classificação de uma doença, ela nunca é neutra. O Estado, na administração da saúde pública, ele pode criar ferramentas, né, de estigma e de legitimação do poder. A gente viu isso claramente com a revolta da vacina, agora. A gente vê isso na gripe espanhola e a gente também vai ver isso na epidemia de HIV e AIDS. Aqui do lado direito, eu trago uma charge de 1918 que diz o seguinte, um diálogo, né, entre o médico e o paciente. Ora, doutor, mas não é um preservativo contra a espanhola? Ele responde, como não? Excelente. Não ler jornais. Então, qual é o link que a gente pode fazer com essa crise, né, que a gente vive agora? A gente pode pensar em vários, né, a partir até dessa charge. Partindo para o último ponto dessa minha discussão, né, que obviamente não se esgota aqui, mas como a gente tem um tempo, eu trago uma epidemia que ela demanda muita sensibilidade, conhecimento para a gente tratar, né, sobre ela. Abordar a epidemia do vírus HIV e AIDS, ainda nos dias atuais, ela é um desafio, né? É um desafio abordar isso. Porque a gente esbarra na intolerância, no preconceito, nas ondas de autoritarismo. Essa epidemia, ela tem a sua identificação, esse auge de contaminação, né, na década de 1980. Nessas décadas de estudo sobre o vírus, houve muita mudança, né, positiva com relação ao tratamento, porque antes disso, receber o resultado da sorologia positiva era praticamente dar um atestado de morte, e hoje em dia não, né, existem tratamentos em que a pessoa vive normalmente. E aqui do lado esquerdo eu trago uma manchete de 1983 que diz: peste gay já apavora São Paulo. O que a gente percebe aqui, né? Mais uma vez, a imprensa traz um certo pânico e exala um preconceito, né? O vírus HIV surge e junto com ele a homofobia toma contornos muito mais claros, né? Que relega todos os homens gays a portadores do vírus e disseminadores da síndrome da AIDS, né? Mais para frente se une também a esse grupo já marginalizado os usuários de drogas, os profissionais do sexo e grupos que já sofreram preconceito, né? E a partir disso eles têm muito mais estigmas. Junto com esse discurso vem a justificativa. Castigo divino pelo desvio de conduta. Ou seja, a igreja julgando moralmente uma doença, né, pelo viés da orientação sexual. Esse conservadorismo também não fica restrito às falas da igreja, né? Ela também alcança os discursos médicos e as medidas de saúde pública. De novo, a gente entra num ponto de que quando uma doença ela adquire signos, quando ela adquire identidade e uma simbologia própria, ela se insere na vida social de formas diferentes, né, de acordo com a cultura. Então, atualmente, o perfil de contaminação do vírus HIV é amplo. Ele atinge heterossexuais, homens e mulheres, de idades variadas, mas o estigma ele ainda existe. Então, muito recentemente, houve uma vitória da população LGBTQ, que foi agora dia 8 de maio, que o STF votou que homens homossexuais podem doar sangue. Então, a gente vê uma medida que, desde 1991, né, quando o Brasil se alinhou com a OMS, e em 2020 a gente está superando ainda julgamentos morais e discriminatórios, né, camuflados aí de medidas de saúde pública. Bom, nesse panorama histórico aqui, eu espero que tenha gerado, né, boas reflexões para vocês, que vocês consigam levar isso para a prática da sala de aula, né, agora mediada por tecnologia. E aqui em seguida tem as referências e indicações para vocês,
Quem quiser conversar mais comigo sobre, sinta-se à vontade, tá? Tem nosso e-mail, tem outros canais de comunicação da DE. E agora eu passo a palavra para a Luri. Ela vai ressignificar o olhar da geografia, ok? Obrigada, Débora. Dando sequência à nossa proposta com o tema Ressignificando a Geografia a partir da pandemia. Quero mostrar o olhar da geografia sobre rupturas e continuidade em cenário de pandemia. Aqui vou mostrar em linhas gerais o cenário antes da pandemia do novo coronavírus, resgatando as maiores pandemias que ocorreram no mundo e, por fim, convido a todos a refletirem sobre o cenário atual. Tudo bem? Então, peço a todos a voltarem no tempo e adentrarem em cada um desses cenários. Veja você na sua rotina diária, atravessando a rua, indo às compras ou indo ao trabalho, programando suas viagens de férias com a família ou indo visitar parentes e amigos. E no final do expediente, ou num final de tarde, indo tomar seu cafezinho com seus amigos. Vamos ampliar um pouco mais. Como estavam as atividades econômicas? PIB crescendo, inflação subindo, produção batendo recordes, consumo desenfreado, investimentos em inovação, importações e exportações aumentando, lançamento de novos produtos, serviços, relações comerciais intensificados e a circulação de pessoas, trânsitos, reuniões de trabalho, viagens a negócio, vida social intensa. Ou sem tempo para nada. Estão lembrados? Até que em 30 de janeiro, pouco mais de um mês após a China anunciar a descoberta de um novo vírus, a Organização Mundial da Saúde declarou o coronavírus uma emergência de saúde pública e interesse internacional. A mudança de patamar da epidemia, que naquele momento já atingia cerca de 20 países, passava a exigir ações coordenadas dos governos em todo o mundo. E para compreender melhor, é bom pontuar qual é a diferença entre um surto, uma epidemia, uma pandemia e uma endemia. O surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica, como, por exemplo, a dengue. A epidemia acontece quando existe a ocorrência de surtos em várias regiões. No nosso país, nós tivemos o caso também da dengue, decretada pela Organização Mundial da Saúde como epidemia. A pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. A endemia, ela não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se manifesta com frequência e somente em uma determinada região ou local. O exemplo é a febre amarela na região norte do Brasil. E para resgatar as 5 maiores pandemias da história, vamos retomar um pouquinho o que já foi dito pela Débora em história. E no século XIV, nós tivemos a peste bubônica, que foi uma doença que assolou a Europa
matando mais de 100 milhões de pessoas. Em 1817, nós tivemos um surto da cólera, matando centenas de milhares de pessoas. Em 1918, tivemos a gripe espanhola e acredita-se que matou mais de 40 milhões de pessoas. Em seguida, a varíola, doença que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, foi erradicada do planeta em 1980. A gripe suína, também conhecida como H1N1 ou gripe A, foi o primeiro causador da pandemia do século XXI. O vírus surgiu em porcos no México e se espalhou pelo mundo, matando mais de 16 mil pessoas em 2009. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decreta pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. O que isso causou para as pessoas, para a economia e para a saúde? É interessante aqui pontuar a diferença entre distanciamento social, isolamento, quarentena e lockdown. O distanciamento social ele é voluntário, então ficar longe o suficiente de outras pessoas para que o coronavírus ou qualquer outro patógeno não possa se espalhar. Então, por isso que os estabelecimentos, escolas e universidades foram fechados e os eventos acabaram sendo cancelados. O isolamento é uma medida não obrigatória por ordem médica. Serve para separar pessoas sintomáticas ou assintomáticas em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão. Nós também temos isolamento vertical, quando é destinado somente a grupos de risco, como os idosos e pessoas com comorbidades, diabéticos, hipertensos, pessoas com algum comprometimento pulmonar. O isolamento horizontal atinge toda a população. Todos que não trabalham com atividades essenciais devem ficar em casa. A quarentena já é uma medida obrigatória e tem como objetivo evitar a propagação de moléstias pelo confinamento de casos suspeitos ou em potenciais casos. A medida é um ato administrativo estabelecido pelas secretarias de saúde dos estados e municípios ou pelo ministro da Saúde. O lockdown é uma medida obrigatória, é uma palavra em inglês para se referir ao sistema de quarentena. É a paralisação especialmente dos fluxos de deslocamento e a ideia é interromper o fluxo e evitar que as pessoas se desloquem de um ponto para o outro. Diante dos últimos acontecimentos, o que isso causou? Hoje, nós vemos comércios fechados, avenidas vazias, as viagens canceladas, aeroportos vazios, restaurantes sem público e muita gente usando máscara. Retomando, por fim, e ressignificando a geografia a partir da pandemia, eu volto naqueles pontos iniciais da discussão. Aí eu retomo novamente para vocês refletirem sobre as atividades econômicas, a produção e circulação de consumo de mercadorias, os investimentos em inovação, as importações e exportações, lançamentos de novos produtos e serviços, como ficaram as relações comerciais, a circulação de pessoas, a vida social. E para finalizar, escolhi trechos de 2 artigos para convidá-los à reflexão, de César Taurion e Lilian Monteiro. Nunca se separou o planeta como desta vez. Um grande desafio é saber como será esse novo cenário. Podemos considerar as lições do passado e de crises anteriores e, com isso, pensar sobre o futuro. O Covid-19 está provocando muitas mudanças na sociedade
é impossível saber o que vai acontecer. Talvez vejamos um repensar sobre as cadeias globais de suprimento e a excessiva dependência da China, provocando uma maior demanda para regionalização e produção local. As empresas aprenderam que precisam ser ágeis, adaptáveis e elásticas. Falava-se muito em transformação digital, mas na prática pouco se fazia de concreto. O atual cenário mostrou que está claro e premente a necessidade das empresas começarem a transformação dos seus negócios. As regulações provavelmente serão revistas. A crise provocou a necessidade de mudanças em muitos aspectos regulatórios, como a telemedicina e a educação. O novo normal será diferente do que estamos habituados e as habilidades e capacitações para este novo mundo, cada vez mais digital, ágil, incerto e resiliente, demanda uma mudança radical. O novo mundo vai nos obrigar a repensar muitos dos atuais paradigmas e valores que adotamos na vida empresarial, profissional e pessoal. Como diz Lília Monteiro, em tempos de crise, de grandes catástrofes, de guerras e de pandemias, como a que o mundo enfrenta agora, a verdadeira essência da humanidade é revelada. A dor e o sofrimento global despertam nas pessoas movimentos de mudança interior, seja ele individual ou coletivo. Nasce outra perspectiva de valorização das coisas, dos eventos e das pessoas, emergindo como uma possibilidade de ressignificação e de descoberta de novos sentidos às questões cotidianas. Bom, espero que vocês possam aproveitar as reflexões e muito obrigada. Passo a palavra para o Reinaldo. Bom, então vamos lá. Queria agradecer a Débora e a Luri pelas contribuições e reflexões que já fizeram. Então, a Débora buscando aí um resgate histórico de diferentes pandemias que ocorreram na história e pensando os destaques da Luri, né, demonstrando para nós os diferentes aspectos que utilizamos a geografia como instrumento para compreender o fenômeno. Então, esses aspectos políticos e econômicos que envolvem a discussão do Covid-19. E aí, então, dou sequência ao meu tema relacionado agora à sociologia e esse cenário. Muda para mim, por favor. Isso, então nós temos aí a tela da sociologia do coronavírus. É claro que quando pensamos na sociologia, poderíamos falar de muitos aspectos, mas nem temos tempo, né, para tudo isso, para abordar todos esses temas aqui agora. Então nós vamos fazer alguns recortes. Vamos lá, então, pensar em qual seria o papel da sociologia nesse cenário. Uma das primeiras coisas que a sociologia pode fazer é nos ajudar a tornar visíveis alguns aspectos da vida social e que às vezes passam despercebidos no dia a dia, por vários motivos. Por exemplo, pode ser por fazer vista grossa, ou porque eu acho que isso não tem relação comigo, ou porque eu não quero mesmo enxergar, entendeu? Enfim, o que importa é que nesse momento o coronavírus está dolorosamente evidenciando essa realidade para nós. Próximo slide, por gentileza. Bom, então são dois aspectos da vida social que o coronavírus deixou em maior evidência nesse momento. Primeiro, é o que vamos denominar aqui de trabalho invisível. Temos aí 3 charges que trazem em si algumas reflexões para a gente, no que se refere aos invisíveis. Bom, então quem são esses invisíveis? Por onde eles estão? Quais são as necessidades trabalhistas, de salários, direitos e muitas outras coisas que eles têm? Tem também o trabalho doméstico. Muitas mulheres e pessoas que realizam esse trabalho
em casa nunca foram reconhecidas. E não esquecendo também das pessoas que trabalham em casa e que são arrimo de família, né? São muitas pessoas. Ainda tem as mulheres com dupla jornada. Olhando para essas charges, então poderíamos pensar quantos brasileiros estão representados dessas imagens. Será que a gente consegue mensurar isso? Todos esses invisíveis estão trabalhando. E aí nós não podemos deixar de falar, então, da importância social desse trabalho, do trabalho desses invisíveis. Toda a problemática que envolve também essas pessoas. Temos questões de gênero, por exemplo, diferenças entre homens e mulheres, diferenças na remuneração entre homens e mulheres, a discussão de gênero. Também há problemas relacionados à idade, pessoas jovens, pessoas com mais idade. Será que há diferença de salários, de condições de trabalho? Tem ainda, e não podemos deixar de falar, e é não menos preocupante, a questão da discriminação e dos preconceitos com essa população. Temos muito que pensar com esses alunos. Próximo slide, por favor. Temos, então, aí outras imagens que utilizamos para demonstrar e ilustrar o segundo aspecto que necessita da sociologia e que o coronavírus fez ficar também em destaque nesse momento que vivemos. Então, nesse momento de coronavírus, fica mais visível também o terrível efeito da desigualdade social e das diferenças de classe, que o capitalismo sempre disfarçou, ou pelo menos deixou esquecido, né? Então, vamos lá, observa as imagens nesse momento, nelas ficam evidentes essas diferenças. E aí, não só as diferenças econômicas individuais, quem tem mais e quem tem menos dinheiro, mas também as diferenças sociais. Por exemplo, nós temos algumas cidades no Brasil, no mundo também, né, que não têm condições de fazer o enfrentamento dessa pandemia. Não tem equipamentos hospitalares, não tem leito suficiente para atender toda a população, não tem, às vezes, condições de higiene em alguns bairros e algumas comunidades para as pessoas lavarem as mãos, né? E a higiene básica, por exemplo, de lavar as mãos, é algo essencial e básico para conter o vírus. E aí temos também, né, esse tal fique em casa, tão falado e importante para combater e diminuir o contágio. Mas e aqueles que não têm casa? São milhares de pessoas que vivem em situação de rua. Foram sim tomadas algumas medidas, todo mundo sabe, por exemplo, aquela dos R$600, né? Mas elas não são suficientes. Não é suficiente porque essas medidas não dão conta de mudar a condição de vida dessa população. E aí temos mais um aspecto para a gente pensar. Bom, vamos lá, o próximo, por favor. Aí temos um outro aspecto social que é importante destacar, chamado a microsociologia das saudações. E junto a isso, né, claro, outras interações do dia a dia. Vejam aí que nas imagens nós temos comportamentos do nosso cotidiano. Cumprimentos, beijos, abraços, tomar um ônibus, um trem, um metrô. E para pensar em nossos comportamentos, né, vamos pensar como nos locomovemos também. Não só nos comportamentos e nos cumprimentos, mas como nós nos locomovemos. Quais os cuidados quando saímos e quando voltamos? Isso mudou por causa da nossa segurança e da segurança dos outros. Esse aspecto da minha segurança e da segurança dos outros, nós vamos ver um pouquinho também com o Elker. Imaginem vocês, vamos pensar os transportes. Se já nos incomodava muito esses espaços lotados, imagina agora em que não podemos tocar nas pessoas, falar perto delas, tocar nos ferros para segurar, coisas assim. Normalmente não pensávamos, fazíamos e pronto, porque era meio que instintivo. Balançou o ônibus e a gente segura nesse ferro. Hoje a gente tem medo, a gente tem uma certa insegurança em fazer essa coisa que parecia ser tão simples. Bom, são essas as questões que nós trazemos do que nós estamos chamando aqui de microsociologia, que são aquelas relações
entre as pessoas e entre os indivíduos, né? Bastante simples do cotidiano, mas que faz parte de uma vida social. Vamos lá então, para outra tela, por favor. Isso. Temos então aí as imagens que nos ajudam a pensar tanto os avanços científicos, quanto nos possíveis problemas que temos ou teremos por conta do nosso país ter tantas desigualdades sociais. As novas formas de colaboração científica. Bom, estamos aí vivendo um período que me parece que há uma tentativa de negação da ciência. Questionamentos sobre a eficácia de vacina, questões sobre terra plana, ser plana ou não, a discussão entre ciência e religião, que também é uma discussão que vem desde a Idade Média e nós estamos recuperando essas discussões, né? O que é certo é que diante desse descaso com a ciência, nós teremos que combater isso fortemente, porque nós somos pesquisadores, somos professores, somos estudiosos da área de humanas. Enfim, esse descaso com o conhecimento científico é grave, porque esse conhecimento que falamos é o conhecimento historicamente acumulado, que é com ele que nós trabalhamos. Então, segundo a sociologia, né, a sociologia da ciência, estamos mudando profundamente não só as maneiras de se relacionar na microsociologia, mas na macro também. Então, nós estamos mudando profundamente a maneira como as comunidades científicas estão pesquisando e estão se organizando. No próximo slide, por favor. Trazemos agora a reflexão sobre as famílias. Além de pensar na descrição que a sociologia nos oferece das novas formas de famílias, de constituição das famílias, de representar essas famílias, porque não é só um modelo de família que nós temos em nossa sociedade, eu quero chamar a atenção daqueles modelos nos quais vemos agora avós e avós assumindo o papel de cuidadores diários de netos, e que hoje geram tantas angústias, né, pela possibilidade dessas crianças infectá-los. Isso é uma realidade hoje para nós. Temos ainda a situação dos responsáveis que saem para o trabalho e voltam para casa. Correm o risco de trazer o vírus para dentro da casa e contaminar e contagiar seus familiares. Temos outro problema bem sério, que são as famílias em casa e que estão em espaços, né, estão convivendo em espaços muito pequenos. E isso porque nós temos muitos moradores na mesma casa, né? Ainda pensando nas famílias, pense naquelas que estão tentando orientar os filhos nos estudos. Se educar já não é uma tarefa fácil para nós, que somos professores, imagina para eles que falta conhecimentos específicos para esse ensinar e até para esse acompanhar os estudos, né? E aí para nós pensarmos o que é o acompanhamento de um estudo para quem não é professor. Ainda tem um aspecto relacionado ao tema da família, que também é muito preocupante, né? Temos aí a violência doméstica. Temos acompanhado que houve um aumento gigantesco do número de casos de violência contra as mulheres. É muito difícil pensar, por exemplo, eu estou na minha casa e que este ambiente não me é seguro. Isso é terrível, né? Próximo slide, por favor. Isso, obrigado. Por fim, devemos então pensar o que nos une e o que nos separa. A história social das epidemias nos ensina e nos ensinou, né, muita coisa. Nos ensina que tudo isso que está em jogo é um problema fundamental para ser estudado e discutido pela sociologia. E qual é esse problema? É o problema do conviver, ou seja, o que nos une e o que nos separa. Um dos efeitos mais imediatos em qualquer surto social é pensar as diferenças entre nós e os outros, né? Pensar a relação entre saudáveis e doentes, entre aqueles que estão bem e aqueles que não estão bem. Eles pertencem a um grupo de risco ou eles não pertencem? Pensar entre aqueles que têm recursos e apoios e aqueles que não têm esse recurso ou esse apoio.
E aí surge um outro discurso bastante forte na sociedade, que é buscar os responsáveis, tentar identificá-los. Quem é inocente e quem é o culpado. Já vimos isso acontecer na história, a Débora e a Luri tocaram nesse assunto, né? E já nos mostrou isso quando fala da peste bubônica. Ou ainda, mais próximo de nós, quando nós tratamos dos assuntos de HIV e AIDS. Buscou-se um culpado e não se optou pela orientação dessas populações. Por fim, compreendo, né, é claro, e nem se discute a importância do distanciamento social como forma de combater a contaminação pelo vírus. Mas também devemos estar atentos, e a sociologia nos traz essa preocupação, com o seu potencial, o potencial do distanciamento social. Ou seja, nós precisamos pensar quais os prejuízos desse distanciamento, porque nós somos seres que têm em sua essência o viver em sociedade. Somos seres grupais. E aí eu busco Vygotsky para ajudar a gente a pensar um pouco mais, né? No aspecto que é o de que nós construímos a nossa identidade na relação com o outro. Então, acredito que seja isso. Espero ter ficado claro para vocês a importância e a contribuição da sociologia nesse processo. Temos muito o que pensar, temos muito o que fazer os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas famílias a pensarem. E agora, então, eu passo a palavra ao professor Welker, que dará continuidade ao processo reflexivo. Obrigado, Reinaldo. Agora vamos pensar um pouco aí com a questão da filosofia, né? Onde a filosofia pode se encaixar nessa questão. Pode passar, por favor. Dentro dos inúmeros aspectos que nós podemos utilizar, nós vamos analisar nesse primeiro momento, teremos oportunidade de fazer novas reflexões posteriormente, mas nesse primeiro momento vamos nos atentar aí à questão do comportamento humano diante dessa epidemia. Pode passar, por favor. Para guiar nossa reflexão, eu inicio com uma pergunta, né? Com um questionamento. Diante da pandemia de forma ética, e é através desse recorte, então, né, da nossa ação, se ela está sendo ética ou não, vamos analisar alguns casos aí, vamos pensar em alguns comportamentos, e é isso. Pode passar, por favor. Então, no primeiro momento, eu trago aí a questão de que entre um dos campos que a filosofia atua, né, um desses campos é a ética. E é claro que nesse momento a gente também tem que dar uma ressignificação, alguns pensamentos, algumas reflexões no campo da ética. E então vamos pensar primeiro numa definição de ética, né? O que a gente pode entender por ética? Então, sendo bem sucinto, pode passar, por favor. A gente pode entender a ética como uma ligação com a ação humana, né? Ela não é a ação individual, porque quando eu estou falando de ética, eu estou prevendo, então, uma ação em grupo, uma ação em sociedade, uma ação que vai afetar o outro. E ela é também um momento que antecede a moral, no sentido de que a moral ela é subjetiva. A moral, ela trata do momento em que eu paro e penso, eu devo realizar uma determinada ação? Será que essa ação, ela deve ser realizada por mim? Será que eu não devo realizar essa ação? Então, é esse questionamento, essa reflexão, eu comigo mesmo. E aí, quando eu parto para o campo da ação, aí eu estou entrando no campo da ética. E sempre esse questionamento ele vai se dar porque eu vou afetar o outro. Então, de que forma que eu afeto o outro? De que forma que eu afeto a sociedade? Vou passar, por favor. E aí, então, novos questionamentos, né? Novas reflexões para guiar essa questão. E como que eu vou decidir, então, já que eu já estou ali no questionamento moral, já que eu sei que a minha ação vai interferir na sociedade, então como que eu decido se é certo ou não fazê-la? Como que eu decido se eu vou agir ou não? E aí a gente pode tomar como exemplo alguns acontecimentos aí
diante da pandemia, né? A partir do começo da pandemia e em diante. Pode passar, por favor. E aí, para que a gente faça essa distinção, é necessário, então, apresentar as duas esferas, a esfera do público e a esfera do privado. Como o Reinaldo já abordou muito bem essa questão da esfera privada, né, da questão íntima, de como esses relacionamentos se dão em casa, de como essas reflexões se dão diante de determinadas situações. E aí a gente tem que pensar um pouco também na questão do público, né? Então eu trouxe dois pensamentos aí. Pensarmos nessas duas esferas é de extrema importância. No âmbito público, temos a liberdade de expressar nossas opiniões. E aí a gente tem que parar. Será que eu posso? Será que essa minha ação, será que essa minha opinião vai afetar o outro de maneira positiva ou de maneira negativa? E aí, para nos auxiliar, então, nesse questionamento, eu trago um filósofo do século XIX, o John Stuart Mill. O que o Mill vai falar, então, sobre isso? Ele conceitua a partir do princípio do dano, que significa eu posso realizar determinada ação a partir do momento em que eu tenha consciência de que essa ação não vai interferir na liberdade do outro, que não vai prejudicar outra pessoa. Então, se eu tenho a consciência de que a minha ação não vai, não vai influenciar, não vai coagir, não vai machucar outra pessoa, então eu posso agir, posso tomar essa decisão. Caso contrário, se eu vou interferir no âmbito público, ela não deve ser tomada, então. Pode passar, por favor. E aí agora a gente tem, então, né, que pensar que desde o início da pandemia nós temos inúmeras ações que interferem na vida do outro, né, que interferem na questão pública. Então a gente teve aí que começar a usar máscaras, o distanciamento, o isolamento social. E aí a gente pensa em algumas ações que foram sendo tomadas, né? De repente, pessoas começando a estocar remédio, outros estabelecimentos aumentando o preço, muita gente, de repente, quando soube, então começaram a estocar comida, sem pensar no outro, sem pensar que em determinado momento, talvez o outro não tivesse dinheiro também para ir ao mercado e estocar, e aí de repente ficar sem, e aí não começaram a pensar nisso, mesmo com as notícias falando, gente, não vai haver falta de comida. A questão do gás, por exemplo, o aumento no preço do gás e as filas, coisa que o gás chegava de manhã, à tarde já não tinha mais, com filas quilométricas nesse período. A compra de papel higiênico. Então a gente tem uma série de questões aí que foram afetando o comportamento humano. E de forma que em cada uma delas é necessário pensar, será que eu estou interferindo somente na minha vida, somente no meu âmbito privado, ou estou interferindo também no âmbito do outro, né? E aí, esses pontos que eu apresentei agora mostram claramente que cada uma dessa ação tomada, ela interfere também na vida do outro. E aí é necessário pensar de uma forma ética, é necessário buscar aquele questionamento de que será que eu devo tomar essa decisão? Será que eu devo agir dessa maneira? Pode passar, por favor. E aí a gente toma como exemplo também da ação humana, né, as inúmeras fake news que foram propagadas. E o próprio site do Ministério da Saúde, ele tem um campo lá, saúde sem fake news. E aí apresenta uma série de fake news que foram transmitidas desde a pandemia. E aí eu coloco no quadro aí como exemplo para vocês algumas dessas fake news que vocês podem também acessar diretamente lá no site do Ministério da Saúde. Vamos tomar como exemplo aqui coronavírus. E aí a gente pensa, né? Então a pessoa de repente começa a se basear nessa ação, nessa proposta, né? E aí acaba por deixar outras de lado. Então eu estou afetando inúmeras pessoas no âmbito público. Ou outra, beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. E aí, como que a gente está afetando o outro, né? E aí a gente tem como exemplo também, então,
principalmente nessa questão do meio tecnológico. Então, a fake news. Pode passar, por favor. E, novamente, né, o questionamento, depois de apresentar todas as possibilidades, tudo isso que já foi feito. Como que eu decido, então, o que é certo? Como que eu decido o que eu vou ou não fazer? E aí eu trago mais um teórico para nos auxiliar nessa reflexão. Pode passar, por favor. É o Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, muito conhecido, né? E ele vai trazer a questão do imperativo categórico. O que vem a ser o imperativo categórico? Eu vou ler primeiramente esses dois trechos, que foram retirados da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e aí a gente vai refletir um pouco. O imperativo categórico seria aquele que representa uma ação como necessária por si mesma, sem relação com nenhum outro escopo, como objetivamente necessária. E aí agora um segundo trecho, já com o imperativo categórico formulado. Procede segundo máximas tais que possam, ao mesmo tempo, tornar-se a si mesmas por objeto como leis universais da natureza. Então, o que o Kant nos traz em contribuição, né? A minha ação, ela deve ser guiada necessariamente no dever, no sentido de que eu parar e pensar, ainda no campo da moral, lembrando daquela distinção que a gente fez nos primeiros slides, entre moral e ética. Então, ainda no campo da moral, eu comigo mesmo, eu paro e penso, se eu realizar determinada ação, será que essa ação, se fosse repetida por todas as outras pessoas, será que eu teria um caminho legal a seguir? Se todos fizessem essa mesma ação que eu vou tomar agora, será que a sociedade estaria caminhando bem? E aí o Kant vai falar que nós, por sermos seres racionais, já nascemos inclinados para o bem. E na hora de pensarmos então sobre isso, nossa própria cabeça, nossa própria razão já vai nos dar um sinal. Seja esse sinal verde ou vermelho, né? No sentido de que o vermelho, então, peraí, não vou realizar determinada ação, porque se todos realizarem ela, vai ser algo ruim. Então eu paro e não vou agir. Agora, se na minha cabeça eu já percebo, se na minha razão eu já percebo que eu tenho um sinal verde, que se todas as pessoas realizarem o que eu estou fazendo agora, vai ser algo bom, então eu devo realizar essa ação. Pode passar, por favor. E aí, novamente, eu trago o Mill, né? O John Stuart Mill. Então, ok, vou realizar a determinada ação. E aí eu tenho mais um ponto aí. Essa ação, ela vai interferir na vida de alguém? Ela é eficaz para o meu próprio bem? Eu vou ler o trecho. Para mim, portanto, a liberdade individual é o caminho mais eficaz para o desenvolvimento humano. Ele considera que a liberdade individual possibilita o maior desenvolvimento da sociedade. Ora, se todos buscam seu próprio bem, sem interferir na busca do outro, a sociedade será uma união de tais interesses. Nesse sentido, todos possuem a possibilidade de alcançar a felicidade. Então, qual junção, né? Qual reflexão a gente consegue fazer aí? Partindo do pensamento kantiano e chegando ao pensamento do Stuart Mill, que eu tenho essa inclinação para o bem, devo verificar se minha ação, se for universalizada, se minha ação for realizada por todos, vai ser boa ou não. Caso o sinal positivo, que vem da minha própria razão, ao realizá-la, eu verifico se essa minha liberdade individual não vai interferir na liberdade do outro, no sentido de que ela vai ser eficaz para a felicidade conjunta. E aí essa é a questão que a gente tem que pensar, né? Pensar um pouco sobre todo esse comportamento, sobre todas essas questões. E não se esgota aí somente nisso. Além do comportamento humano, a Débora trouxe uma reflexão importante também para a filosofia sobre a questão da morte, né? Como o nosso comportamento diante da morte começa, de repente, a não ser o comportamento corriqueiro. Eu começo a agir de uma maneira muito mais egoísta diante do desconhecido. A Luri trouxe a questão da reflexão sobre a ressignificação da vida,
do que eu estou fazendo agora. E o Reinaldo trouxe a questão das relações também, né? Não só isso, mas só pegando alguns pontos para refletir de uma forma filosófica, das relações, de como essas relações estão se dando agora, que estamos mais tempo em isolamento, né? Como já falei. E aí a gente parte de todas essas questões para pensar no comportamento humano. Então, o meu convite é para refletirmos sobre o comportamento humano, o que mudou. Será que estamos caminhando mais de uma forma mesquinha ou de uma forma a ajudar o próximo? Será que essa liberdade, nossa liberdade individual, ao decidir, por exemplo, e aí trago um exemplo aí, na questão do uso da máscara, ao decidir sair na rua sem máscara ou entrar em determinado estabelecimento sem máscara, sabendo que eu, não utilizando a máscara, eu estou afetando o outro. Essa ação, ela pode ser tomada como universal? E aí é mais uma reflexão, né? Refletirmos a partir daí, a questão da ética e da liberdade, que são intrínsecas, que não tem como distanciar uma da outra. Pode passar, por favor? Trago aí as referências que eu utilizei, né, nessa apresentação. Então, basicamente, os dois teóricos, o Kant e o John Stuart Mill, certo? Eu agradeço a atenção de todos. Espero que as reflexões propostas possam contribuir para a realização de atividades, para a realização de novas reflexões, né? De pararmos e pensar. Obrigado a todos e a todas. Eu também quero agradecer a participação com os meus colegas e agora agradecer a presença de vocês e que vocês façam bom proveito desse material, que ele ajude vocês professores a partir desse material, pensar novas possibilidades de diálogo com os alunos de vocês, seja no campo histórico, da geografia, da sociologia, da filosofia e assim por diante. Um forte abraço, sintam-se abraçados nesse momento, né? Muita paz e muita saúde para vocês. Tchau para vocês. Eu também quero agradecer a participação de todos e todas. Foi uma reflexão muito rica, com nuances bastante reflexivas. Eu espero que vocês possam aproveitá-las da melhor forma. Obrigada. Bom, também dando o meu tchau para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, que consigam levar isso para a prática, né? Eu acho que ficou riquíssima a nossa discussão aqui, a gente pontuou sobre muita coisa. E é isso. Espero que tenham gostado desse primeiro TPC de Humanidades. Então, um abraço, fiquem bem e em casa, né, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau.